Valença. Oh, meus amores, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está começando mais uma live do Play, bebê. Se não falar assim, meu filho reclama. Tem que ser live do Play, bebê. Sim, de verdade. Meu povo, chamei vocês aqui. Minha galera de Patos está aqui, BH, Valença, no Rio de Janeiro. Muito bom, excelente. A galera de Presidente Tancredo Neves. Show de bola. Muito bom ter vocês aqui na nossa live do Play. Ai, professor, o senhor não tá fazendo muita live do Play, bebê. Vai ter essa semana, vai ter na próxima semana também. Então, segura o coração, segura a emoção, que as lives do Play vão ficar mais constantes, digamos assim, tá certo? Então, agradecer demais a vocês pela presença, dizer que tá na hora, sim, exatamente, tá na hora de vocês fortalecerem aí, né? Como a gente diz aqui na Bahia, levantar a guia do prof, colocar aqui esse coração para subir, mandar aqui para mais 5 pessoas, tá bom? Mandar para mais 5 pessoas. Sim, eu tenho uma calculadora mesmo, de verdade, calculadora velha, beleza? É daquela, não é velha não, é nova, ainda tem essa ainda, minha calculadora é nova, mas estamos aqui com ela. Beleza, meu povo? Bom, seguinte, vocês viram, é verdade, viu, Natália? É verdade, Brasília tá esperando um curso presencial aí, mas vai chegar, tá bom? Vai chegar. O povo de Maracás, da minha Maracás City, não é? Um beijo pra vocês todos, do Brasil inteiro, tem gente do Brasil todo aí pra falar com a gente aqui, pra discutir com a gente um assunto muito rico, muito importante, que vou dizer um negócio. Essa ocorrência eu vou dizer pra vocês. A gente estava falando um pouco, né, sobre medo hoje, e aí eu vou dizer para vocês que nesta ocorrência em si, eu tive medo. Definitivamente, eu fiquei muito medo. Carlos está falando que Recife está esperando um curso presencial. Não tá não, viu, Carlos? Se você não fez sua inscrição ainda, dia 21 de maio, eu tô aí em Recife pela Maximus. Então, faça agora a sua inscrição, bebê. Pela Maximus Treinamentos, aí em Recife, eu tô aí, dia 21/5, beleza? É sim. Beleza, então, meu povo, é o seguinte. A gente, né, eu propus um Larguei e Saí Correndo hoje, pra gente discutir um pouco sobre o trauma pediátrico. Ah, professor, de onde é que surgiu essa ideia de falar sobre trauma pediátrico? Meu Deus do céu, de onde é que esse negócio apareceu? Cara, foi o seguinte, vou explicar pra vocês. A gente no Desvendando, a gente tá num processo de desenvolvimento de aulas ao vivo sobre emergências pediátricas, beleza? Então a gente fez isso, a gente colocou aulas ao vivo dentro do Desvendando. A gente tem quinzenalmente aulas ao vivo sobre as emergências pediátricas. A gente tá aí formando um módulo muito rico, muito legal sobre as emergências pediátricas, beleza? E para reforçar essa abordagem das emergências pediátricas, eu trouxe hoje pra gente compartilhar aqui, pra deixar vocês também cientes do que é o Desvendando na vida desse povo, na minha vida também, que eu estudo o tempo todo pra esse negócio. Então, bebê, hoje eu resolvi desenvolver aqui ao vivão pra vocês aqui também, pra vocês terem acesso também a esse conteúdo de extrema relevância que é as emergências pediátricas, e nesse caso aqui em específico do trauma multissistêmico pediátrico. Então assim, ó, eu vou ler o Larguei e Saí Correndo de hoje, eu deixei lá, a galera participou, poxa, uma galera sensacional, uma ideia muito boa, uma coerência muito bacana. Então assim, agradecer demais a vocês que participaram, tá certo? E dizer que pra mim é um privilégio, um prazer, uma honra poder compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Então, no Larguei e Saí Correndo de hoje, né? Postei hoje já pra gente começar a fosforilar um pouco lá. Eu coloquei o seguinte relato, o seguinte caso clínico. É um caso verídico, é um atendimento que este que vos fala fez há alguns anos atrás. Beleza? Vamos lá. Paciente ELM, masculino, 8 anos. Ó, pediatra, 8 anos. Vítima de capotamento de van. A van conduzia 15 crianças para aquele tratamento fora do domicílio, né? Aquelas vans que saem de madrugada dos interiores para ir para as grandes cidades para fazer hemodiálise, tratamento de neoplasia, tal. Exatamente. Era uma van que tinha as mães e as crianças e o motorista. Essa van capotou
perto de Salvador. Na época, a gente não tinha uma cobertura de rodovias muito grande, não é? De estruturas de rodovia muito grande, muita ambulância em rodovia, a gente não tinha aqui. E a gente foi acionado como primeira unidade a chegar na cena. A primeira unidade a chegar na cena foi a unidade de suporte avançado. No dia a gente tinha em Salvador inteira e região metropolitana 4 unidades avançadas, 3 estavam ocupadas, a gente era a mais distante, mas era a única livre e a gente foi para atender. Para a galera da Bahia tem mais ou menos uma ideia, a gente foi atender perto da PRF de Simões Filho, perto da Polícia Rodoviária Federal de Simões Filho, do posto da polícia de Simões Filho. E aí a gente chegou na cena. Era uma cena bem caótica, tipo esse caso clínico aqui que a gente está lendo, beleza? Vamos seguir ele. Bom, era um paciente, né, que estava vindo para a capital para tratamento fora de domicílio. Quando a gente chegou na cena, já tinha 3 óbitos na cena. A gente fez uma triagem, né, para incidente de múltiplas vítimas diferente do START. A gente vai ver, é uma variação do START. Eu trouxe para vocês aqui as principais diferenças, então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. E aí a gente chega na cena, depois da triagem, a gente vai, faz a triagem toda, além dos três que estavam em óbito, os outros estavam verdes, todos conseguiam andar. Então, verdes. A gente vai dar prioridade de transporte e atendimento assim que chegar o suporte para transporte aos pacientes mais críticos. Então a gente vai abordar ali na cena, até o transporte chegar, os pacientes mais críticos também, né, com risco iminente de morte. Ok. E aí sobrou este paciente como paciente mais crítico para a gente atender, beleza? Então era um paciente renal crônico encontrado ao solo após a ejeção do veículo. Então ele foi projetado para fora do veículo, uma das janelas se quebrou e ele foi projetado para fora do veículo, estava na pista quando a gente chegou, esse paciente. Na avaliação, olha só como eu dou uma misturadinha aqui também para não ficar muito fácil, né? Na avaliação, frequência respiratória de 40 incursões por minuto, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, pressão arterial de 70 por 50 milímetros de mercúrio, a pele fria, pegajosa, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, pulso radial filiforme, bem fininho, bem pouquinho. Abdômen rígido, distendido, com hematoma periumbilical. Abdômen rígido, distendido, com hematoma periumbilical. Apresentava encurtamento em membro inferior esquerdo. Abria os olhos quando tocava nele. Emitia sons, emitia palavras desconexas. Fazia retirada ao estímulo tátil. E as pupilas estavam anisocóricas, com fotorreação apenas do lado direito, beleza? Do lado direito. E aí eu pergunto, né, a vocês, quais seriam as prioridades no atendimento desse? Por onde a gente pode começar a atender esse paciente? Cara, é muito difícil, é muito complexo atender um incidente com múltiplas vítimas em crianças, onde a maioria das vítimas são crianças. É muito difícil. E eu confesso para vocês que naquele momento, este que vos fala teve medo. Eu olhei para a cena extremamente caótica e falei, meu Deus, o que é que a gente vai fazer aqui? Pelo amor de Deus. Olhava assim, muita gente assim, sabe? Como tinha 3 vítimas na cena em óbito, o que é que a gente já pensa? O que é que a gente já raciocina? Fala, meu Deus, se tem vítima em óbito, é sinal de cinemática importante. É sinal de cinemática importante. É sinal de grande energia no acidente. É sinal de grande energia no acidente. E é sinal de vítimas potencialmente fatais. Quando a gente chegou na cena, que identificou aquilo ali, falou, meu Deus do céu. Primeira conduta, então a gente já vai começar a abordar os nossos pacientes. Primeira conduta é o controle da cena. Cara, pega esse bizu. Coloquei isso hoje lá nos stories. Para você que não está acompanhando meus stories, todo dia é uma pedrada diferente, beleza? Mas eu vou dar essa dica aqui de novo para vocês que estão aqui comigo. A cinemática é terrível, exatamente, Karina.
Então, quando a gente chegou, que a gente observou a cena, falou, cara, é sinistro, isso aqui é caótico. Tem como, aí eu pergunto a vocês aqui, eu vou deixar os comentários abertos, live do Play é pra isso mesmo. Então assim, tem como a gente controlar essa cena? Tem. Mas tem como dar segurança a essa cena? Ó, a diferença. Gente, a gente não tem como dar segurança a uma cena dessa. É um capotamento com vítima espalhada pra tudo quanto é lado. Segurança da cena é utópico. É utópico. O que a gente consegue fazer é controlar essa cena para que ela não saia de controle exacerbadamente e coloque a nossa vida mais em risco do que já está. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar nesse tipo de atendimento crítico é controle de cena. O que é que eu posso fazer para sinalizar essa via, para colocar a ambulância me protegendo, para eu conseguir controlar essas vítimas que estavam andando num lugar que seja adequado para elas não sofrerem outras lesões, não serem atropeladas. Difícil. Pensem que era uma unidade de suporte avançado, que tinha 2 profissionais, um médico e um enfermeiro, mas a gente estava limitado. Então era um incidente com múltipla vítima dentro de uma capital, bebê. Um capotamento que gerou um incidente com múltipla vítima. Então é muito complexo, é muito difícil a gente conseguir controlar essa cena. Então esqueça essa história de conseguir a segurança da cena. Não, gente, a gente vai conseguir controlar ela. Controlar. Até porque todas as premissas, tudo que a gente lê sobre atendimento pré-hospitalar fala que a gente tem que parar o atendimento se a cena se tornar insegura. Ou seja, se a gente perder o controle da cena. Então, se a cena perdeu-se o controle, ela não estava segura, ela estava controlada. Beleza? Então, essa é a primeira lógica. E isso é importante demais, porque isso nos deixa atentos quando a gente chega nas cenas. Porque a partir do momento que a gente começa a pensar que não é uma segurança da cena, que eu não posso relaxar ali, que eu tenho que ficar atento, conectado à cena, aos sinais que a cena não está me dando, é sinal que eu não vou me colocar tanto em risco. Eu não vou me colocar tanto em risco porque eu estou ligadão, conectado. Paty muito bem sabe, a gente entra em qualquer cena, pode ser cena de clínico, cena de trauma, cena de o que for. A gente só entra ligado. Só entra ligado. Um do lado, outro do outro, olhando para um lado, olhando para o outro, observando. Se um está em atendimento, o outro está em pé observando. Porque a cena pode virar, filho. Bangu vira e você tá dentro de Bangu. Isso não pode acontecer, filho. Qualquer cena é risco, bebê. Você não tá dentro de casa. Dentro de casa você já tem risco, imagina na rua, atendendo paciente. Imagina na UPA, que você não sabe se o solicitante ou se o acompanhante é o agressor. Então fica ligado, velho. Fica ligado porque o bicho pega. O bicho pega. Então faça o seu controle da cena direitinho, porque isso tende a dar certo. Você fica esperto, tá bom? Muito bom. A gente chega na cena, observa que tem muita criança na cena, envolvida no acidente, no incidente com múltiplas vítimas. E aí o que é que a gente faz? A gente vai aplicar o start naquele momento? Pode ser. Mas perceba, o método start, ele tem uma variação que vai te dar uma especificidade para atendimento com múltiplas vítimas pediátricas. Vocês conhecem? Me diz aí, vocês conhecem essa variação do método START para o atendimento aos pacientes pediátricos vítimas de incidente com múltipla vítima? Você conhece? Coloca aqui pra mim que eu quero saber se vocês conhecem ou se vocês vão conhecer agora. Conhecem ou não conhecem? Boa! Valdinei falou aqui que não conhece. Mariana também. Isso aí. Cara, o método START, ele tem uma variação que te permite avaliar mais adequadamente
os pacientes que vão desde os lactentes até o paciente com 8 anos de idade. Ó que bacana, ó que legal. Pois é, cara, pois é. Olha aí o prof trazendo novidade para vocês. Ah, mas não precisa estudar emergência não. Estudou uma vez tá bom. Aí, ó. Tá vendo aí? Pois é, cara. Pois é. Pois é, velho. A gente precisa entender que os métodos de abordagem para acidente com múltiplas vítimas são variados. E cada um vai se adequar melhor às diversas possibilidades. Dentro dessa possibilidade aqui, graças a Deus, né, e aos meus aninhos dedicados a muito estudo, como vocês sabem, eu gosto mesmo de estudar, eu preciso estudar. I need for study, não tem pra onde correr, eu preciso estudar todo dia. E eu sabia aplicar o Jump Start. Jump Start. G-U-M-P Start. Beleza? Jump Start. Esse Jump Start. Muito bom, muito bom. Ó, esse Jump Start, ele é uma variação da ferramenta Start, do método de triagem para incidente com múltiplas vítimas Start. Ele é o Jump Start, específico para a pediatria. Então, pacientes lactentes até 8 anos de idade, que é o que a AHA indica como pacientes pediátricos, né, até o 8º ano, até o início do aparecimento dos sinais de desenvolvimento, não é? Ali na parte da adolescência já não se enquadra mais como um paciente pediátrico, beleza? Até aí a gente pode utilizar o método Jump Start. Então, um acidente com ônibus escolar, um acidente com a van com crianças, um acidente numa creche, Jump Start. Jump Start. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Professor, mas o que é Jump Start? É de comer ou de passar no cabelo? Cara, o Jump Start, ele segue a mesma lógica do método Start convencional. Ele segue a mesma lógica. Mas eu trouxe aqui 4 diferenças primordiais. Só são 4 diferenças. 4 diferenças básicas do método Jump Start, beleza? A primeira é a seguinte: se o paciente estiver em apneia, se o paciente não estiver ventilando, a gente vai checar o pulso central desse paciente. Então, ó, Jump Start, hein? Jump Start. Em apneia, ou seja, não ventila, você vai checar o pulso central desse paciente. Se tiver até 2 anos de idade, o pulso central vai ser o braquial. Se tiver mais de 2 anos de idade, o pulso central vai ser o carotídeo. Beleza? Muito bom, sigamos o baile. A gente vai checar esse pulso. Se ele tiver pulso, a gente vai fazer 5 ventilações de resgate para esse paciente. Ó, que interessante. A gente vai fazer 5 ventilações de resgate para esse paciente. Se ele volta a ventilar, ele tinha pulso central, ele só não ventilava. A gente vai aplicar as 5 ventilações de resgate. Se ele voltar a ventilar por conta própria, ele é um paciente vermelho. Professor, qual é o paciente verde no Jump Start? O que anda. Ponto. O que anda é o verde. Tranquilo? Beleza, pau, tá lá, tranquilão. O paciente que não ventila, mas tem pulso central, você oferta 5 ventilações de resgate e ele volta a ventilar, ele é um paciente vermelho. Se ele não volta a ventilar, ele é um paciente cinza. Tá certo? Ele é um paciente cinza. Se ele não voltou a ventilar, o Jump Start, hein? Jump Start. Se ele não voltou a ventilar, depois de 5 ventilações de resgate, esse paciente é um paciente cinza. Primeira diferença básica do Jump Start, tá bom? Tem ventilação de resgate. Ventilação de resgate. Beleza? Muito bom. A próxima identificação, a próxima coisa, né, a próxima diferença do Jump Start é o paciente que tem uma frequência respiratória baixa ou alta. A gente sabe que, a depender da idade, a frequência ventilatória muda. A frequência ventilatória vai modificar-se a depender da idade da criança. Então perceba que,
Se o paciente tem uma frequência ventilatória entre 15 e 45, tá normal. Tá normal. Beleza? Se o paciente tem uma frequência ventilatória entre 15 e 45, jump start, tá normal. Se tiver menor que 15 ou maior que 45, esse paciente é considerado vermelho pela frequência ventilatória dele. No adulto, lá no método START normal, a gente tem uma frequência ventilatória normal entre 10 e 30. Já na criança é entre 15 e 45. Beleza? Entre 15 e 45. Então há a variação, a segunda variação importante da Jump Start em comparação ao método START. Beleza? Muito bom. Vamos lá para a terceira característica específica da Jump Start. Se o paciente não tiver pulso radial, então você vai lá, tá avaliando o paciente não tem pulso radial. O pulso está muito filiforme, tá lá. Pulso periférico não palpável. Mas ele ventila entre 15 e 45, ele é um paciente vermelho. Por quê? Porque ele não tem pulso radial palpável. Ó, avaliação específica do método Jump Start. Um pulso radial palpável, mas dentro de uma frequência entre 15 e 45, esse paciente é um paciente vermelho. Beleza? Muito bom. Vou desativar os comentários porque pediram. Então, ó, vamos lá. A quarta diferença importante entre o método Jump Start e o START é o paciente que tem esse pulso radial palpável. Se o paciente, ele está dentro das características de ventilação adequada, ele tem pulso palpável, você vai para a terceira avaliação dele. Lá no START, a gente vai avaliar no paciente, lá no método START, a gente vai avaliar no paciente o quê? A gente vai avaliar a capacidade de responder a comandos. Para dizer, ó, se ele não tem problema na respiração, se ele não tem problema no pulso radial, e ele tem, né, ele responde aos comandos simples, ele é um paciente amarelo. Pronto. O que é que a gente avalia aqui no Jump Start para os comandos simples? A gente avalia o AVDI. Lembra lá daquela avaliação rápida de nível neurológico, de alteração neurológica? Pois é, aqui no Jump Start a gente avalia o AVDI desse paciente para saber se ele responde a comandos ou não. Então, ó, o responde a comandos de lá do Start, aqui no Jump Start vai ser o AVDI. O que é o AVDI, professor? Refresca para mim aí. Ó, o AVDI é o paciente que está alerta. Se ele está alerta, ele está alerta. Ele está respondendo a estímulo verbal. Ele está respondendo adequadamente a estímulo físico, né, o estímulo doloroso, que é AVD, de D de doloroso. Então ele responde, ele está alerta. Ele responde a estímulo verbal ou ele responde adequadamente a estímulo doloroso. Pronto, esse é o AVD. Se ele responde inadequadamente a estímulo doloroso ou ele está irresponsivo, esse paciente é crítico, ele é vermelho. Se ele está alerta, se ele responde a estímulo verbal, esse paciente vai ser amarelo. Se ele responde adequadamente a estímulo doloroso, ele é amarelo. Mas se ele responde inadequadamente a estímulo doloroso ou ele está irresponsivo, ele é vermelho. Então, este é o Jump Start. Beleza? Esse é o Jump Start. É o que a gente faz quando a gente se depara com um incidente com múltiplas vítimas pediátricos. Beleza? Show? Muito bom? Excelente. Sigamos o baile. Ó, para além disso, né, a gente observou na cena a necessidade de fazer o Jump Start. Depois que a gente fez o Jump Start, a gente viu que todas as vítimas, né, a maioria esmagadora das vítimas eram vítimas verdes, não sei como, mas tinha uma cinemática importante, tinha potencial de gravidade, então a gente reservou essas vítimas verdes ali e fomos dar assistência às vítimas amarelas que estavam estabilizadas e essa vítima que era a única vítima vermelha lá na cena, esse rapazinho de 8 anos de idade. Beleza? Sigamos o baile então. Depois que a gente fez o AVDI e tal, depois que a gente fez o Jump Start, a gente foi avaliar
esse paciente. Detalhes importantes que a gente precisa levar em consideração sobre trauma pediátrico. Sim, a gente tem detalhe muito importante sobre o trauma pediátrico que a gente precisa levar em consideração. O trauma na criança, de modo geral, ele tem uma cinemática completamente diferente. Os pontos de impacto da criança, por exemplo, numa vítima de atropelamento, é completamente diferente. Os pontos são completamente diferentes. São completamente diferentes. Beleza? Então perceba que a gente precisa avaliar a criança com as diferenças anatômicas que ela tem. Então a criança vai ter uma língua maior, uma criança vai ter um estreitamento da cartilagem cricoide, por exemplo. Uma criança vai ter uma via aérea que vai abrir menos do que um adulto. Uma criança tem uma instabilidade hemodinâmica mais rápida de chegar. Então, o paciente tá bem, tá mal. O paciente adulto geralmente não, ele vai diminuindo, até ficar grave de verdade, pesadão grave. Beleza? Já o paciente pediátrico, ele tá bem, pum, tá mal de vez. E é por isso que a conduta, a avaliação precisa ser o mais criteriosa possível, pra gente não deixar passar absolutamente nada na avaliação inicial dessa vítima pediátrica. Beleza? Então, mas no caso aqui que a gente está discutindo, a gente precisa se lembrar que foi um capotamento. Num capotamento com ejeção, dá pra gente pensar em algum detalhe sobre a cinemática que não pode ter acontecido? Não. Num capotamento, numa vítima que foi ejetada do veículo, pode acontecer tudo. Absolutamente tudo. Todas as lesões de impacto são possíveis numa vítima de capotamento e ejeção. Porque, além dela estar dentro do veículo enquanto ele está capotando, ela é ejetada e recebe o impacto do solo também. Ela pode rolar por cima do solo, receber vários impactos. Então, essa cinemática fica mais crítica ainda quando a gente pensa numa vítima de capotamento com ejeção do veículo. Beleza? Então, é muito importante que a gente pense que a cinemática pode mudar. Mas, numa vítima dessa aqui, meu querido, tudo que você pensar e imaginar pode ter acontecido com ela. Mas, como já disseram aqui nos comentários, vou ativar de novo os comentários aqui, porque eu gosto de ver vocês falando, gente. Eu gosto de ver vocês falando. Beleza. Então, quando a gente pensa numa vítima de trauma multissistêmico, a gente já pensou nas diferenças anatômicas, a gente já pensou nos distúrbios que podem acontecer diferentes, tal, ok. Mas o que vai resolver os problemas que matarão essa criança é o nosso bom e velho XABCDE. É o nosso bom e velho XABCDE. Quando a gente coloca a nossa abordagem dentro da possibilidade de atender o paciente numa avaliação inicial organizada, a tendência é que a gente não deixe passar nenhuma lesão que gere um incidente pior para o paciente, um desfecho pior para o prognóstico do paciente. Beleza? Então é por isso que aqui a gente fizemos esse apanhado inicial e aí a gente vai e começa a avaliação inicial da vítima. Então, cena está controlada, a gente já entendeu a cinemática, a gente já fez o método Jump Start, então a gente já viu qual é a vítima que precisa de atendimento e transporte imediato. Então agora a gente vai manda brasa na avaliação inicial. Tranquilo? Muito bom. Então vamos lá para o nosso XABCDE. Beleza? Muito bom. No X desse menino, como vocês viram aí, a gente não encontrou nenhuma hemorragia sanguinante grave. Não tinha uma hemorragia externa significativa. Beleza? Então, passamos para a avaliação do A. O que é que o A determina que a gente faça? Que a gente mantenha a via aérea pérvia, tá certo? E que também a gente faça um controle manual da coluna cervical. Beleza? Então, o que é que a gente fez por esse paciente? A gente abordou a via aérea dele, identificamos, né? Ele falava, ele tinha palavras desconexas. Então ele falava bola, cavalo, papagaio, periquito.
Nada com nada, não tinha conexão nenhuma, ele não formava uma frase, não, mas ele falava. Se o paciente fala, ele tem permeabilidade de via aérea. A via aérea dele está pérvia. Mas isso por si só não significa que esse paciente não vai receber uma via aérea definitiva. Por quê? Porque é a avaliação inicial como um todo que vai dizer. Beleza? Então perceba que a gente vai abordar esse paciente com oxigenoterapia, porque se trata de um trauma multissistêmico, e o paciente nitidamente já nos dá sinal de hipoperfusão. Se o paciente já tem sinal de choque na avaliação inicial, a gente já oferta oxigênio. A via aérea dele está pérvia, é a vítima de trauma multissistêmico. Ó, pediram para parar de novo os comentários porque atrapalha, então vou parar de novo. No final eu abro pra gente bater mais um papo assim e a gente responder algumas perguntas, beleza? Então tudo bom. A gente viu que a via aérea estava pérvia, ofertamos oxigênio a 100% via máscara não reinalante, beleza? Via máscara não reinalante. Então, a gente abordou esse paciente com oxigenoterapia em alto fluxo, FO2 de 100% para ele, ó, rojão de FO2, até o final da avaliação total, a avaliação inicial completa, para a gente entender se esse paciente iria precisar de uma via aérea definitiva ou não. Ao ponto em que a gente também fez o controle manual da coluna cervical, até que a gente avaliasse se esse paciente ia requerer da utilização de colar cervical ou não. Professor, mas esse não era um paciente grave, que tinha alteração do nível de consciência? Ok, era um paciente grave que tinha alteração do nível de consciência. Mas compreenda, se esse paciente na avaliação neurológica lá no D me indicar uma hemorragia intracraniana, que a gente consegue observar, nesse caso, inclusive, se a gente observar que esse paciente tem um processo de aumento da pressão intracraniana, esse paciente pode não se beneficiar do colar cervical. Um colar cervical num paciente inconsciente, que não vai se movimentar, que a gente pode utilizar outras formas de estabilizar, de restringir o movimento da coluna cervical dele, que não o colar cervical. Um colar cervical colocado nesse paciente pode aumentar em até 4,5 milímetros de mercúrio a pressão intracraniana desse paciente. Qual é o benefício que eu vou ter para esse paciente? Parecendo um pastor, né? Qual é o benefício que eu vou dar para esse paciente se eu aumentar a pressão intracraniana desse paciente em até 4,5 milímetros de mercúrio? Até 4,5. Então não priemos cânico, não precisa dessa pressa para colocar o colar cervical, não. Fizemos a estabilização manual da coluna cervical e continuamos o atendimento. Continuamos a avaliação. A avaliação inicial, gente, é feita rápida. Feito rápido. Então ali na avaliação do D a gente já vai entender se vai precisar de colar ou não, se a gente pode inserir o colar ou não. Beleza? Então sigamos o baile. Na avaliação do B, a gente avaliou os murmúrios vesiculares desse paciente, apesar da ejeção, apesar do capotamento, ele tinha murmúrios vesiculares presentes e bem distribuídos em bases e ápices, tá certo? Mas esse paciente já tinha um padrão ventilatório alto, uma frequência ventilatória alta, 40 incursões por minuto. Na idade dessa criança, ele teria de 18 a 22 incursões por minuto. Então, 40 incursões por minuto para esse paciente era alto demais. Já tem frequência alta, por mais que o tórax estivesse simétrico, mas essa frequência alta já me indica um estado compensatório de um choque. Ó, como a gente consegue avaliar o choque mesmo antes de chegar na avaliação do C. Mesmo antes de chegar na avaliação do C, a gente já começa a entender que tem uma má distribuição de oxigênio acontecendo ali. Porque o padrão ventilatório está alto demais. Beleza? Então, sigamos o baile. Então a gente, ó, justificou a máscara não reinalante lá em cima, pode manter a máscara FO2 a 100%. Vamos colocar todas as hemácias disponíveis para ficar o máximo de saturação possível. Não é isso? A nossa intenção é porque é vítima de trauma multissistêmico. O paciente que está perdendo sangue, ele perde hemácia, ele perde a capacidade de carregar oxigênio.
Beleza? Muito bom. E aí a gente partiu para a avaliação do C. Então a gente avaliou, ó, pele. Como é que estava a pele desse bebê? Pele fria, pegajosa, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. O pulso, como é que estava? O pulso estava filiforme. Vamos para o peito, avaliação da ausculta cardíaca. A bulha estava normofonética, não tinha um problema significativo do B, né? Então a bulha ali estava normofonética. Mas a frequência, ela já estava a 120 batimentos por minuto. A frequência já estava limítrofe, já era uma frequência compensatória. O ideal aí é que essa frequência estivesse entre 89 e 118, mais ou menos ali. 120 já significa que tenta compensar, o organismo está tentando compensar esse choque que está em curso. Beleza? Além disso, a gente foi para a avaliação do abdômen desse paciente. Tava como esse abdômen, gente? Sinal de lesão interna, sinal de hemorragia retroperitoneal. Sinal de hemorragia retroperitoneal, tinha sinal de Cullen. O paciente estava com sinal de Cullen, hematoma periumbilical. Ô, rapaz, ó, esses dias eu postei sobre o sinal de Cullen aqui. Falei que era um hematoma periumbilical, mas ninguém pegou o bizu, eu coloquei no caso clínico e ninguém falou, é o sinal de Cullen ali, ó, o professor falou. Ninguém, viu? Tô de olho em vocês, Deus está vendo vocês, viu? Deus está vendo. Então, esse abdômen rígido distendido significa que tem lesão ali. Professor, pode lesionar o quê? Gente, pode lesionar tudo. Imagina aí, imagina. Pode lesionar absolutamente tudo. Pode lesionar baço, fígado, pode lesionar o que você imaginar, uma artéria está subindo ali, um vaso calibroso que está ali na região do intestino do paciente. Então, tudo que pode se romper e explodir ali dentro, pode se romper e explodir ali dentro. Então, ele tinha sinal, sim, de uma hemorragia interna. Ele tinha sinal, sim, de choque por uma hemorragia interna. Como se não fosse o bastante, esse choque hemorrágico nítido na nossa cara, né? Aparentemente estava vindo dali, principalmente, mas como se não fosse o bastante, o paciente tinha uma rotação de membro, um encurtamento do membro, para ser mais exato. E isso pode indicar uma fratura pélvica. Uma fratura pélvica. O que é que a gente pôde fazer pela fratura pélvica? A gente conseguiu estabilizar, fazer uma estabilização da pelve desse paciente com o lençol que estava lá mesmo na van. O lençol que estava lá na van. A gente pegou o lençol e colocamos na pelve do paciente e estabilizamos a pelve dele com um lençol de algodão. Com um lençol de algodão. Ah, professor, na ambulância não tem nenhum, não. Aqui ainda não tem lençol de algodão, nem tem cinta pélvica. Então a gente usou o lençol que estava lá. Beleza? A gente utilizou para fazer essa restrição pélvica, a gente fez essa restrição. Utilizamos um acesso venoso nesse paciente, fizemos um acesso venoso nele, Gelco 20, mais que suficiente, porque a gente queria perfeito, impecável. Imagina a cena, eu lá, com a cena daquela, caótica, gritante, eu tentando fazer um acesso 18, 16, num paciente de 8 anos de idade. Não faz o remoto sentido. Não faz o remoto sentido. Eu não tenho nada para infundir que justifique um acesso calibroso demais nesse paciente. Nada para infundir. O que é que eu vou infundir nesse paciente? Cristalóide. Isotônico. Então eu vou infundir pouco cristalóide para ele. Porque a gente vai ver aqui, ó, que depois desse acesso, a gente fez um bolus de 20 ml por quilo. O paciente que tinha 20 quilos, mais ou menos, a gente fez 20 ml por quilo, fizemos ali para manter esse paciente sob os domínios da hipotensão permissiva. Então a gente parou, ó, o paciente está com 70/50 de IPA, a gente vai fazer um bolus de 20 ml por quilo para esse paciente e vamos avaliar. Se precisasse, a gente faria outro desse de 20 ml quilo. Mas se mantivesse a pressão baixa, opa, agora é sangue, meu querido. O ideal do paciente pediátrico é que ele receba isso no máximo. 20 ml quilo de cristalóide. Fez? Fez. Não resolveu? Não. Repete. 20 ml quilo de cristalóide. Fez? Fez. Não resolveu? Não. Para isso. Para. Não vai mais fazer cristalóide não. Você vai hemodiluir.
Se você não controlou a hemorragia porque ela é interna e você oferta muito cristalóide para esse paciente, para além de você não melhorar a pressão dele, você vai piorar o sangramento. Então, o ideal é que a gente faça no máximo 2 vezes esse cristalóide, 20 ml quilo. 20 ml quilo, foi o que a gente fez. A gente fez uma vez, 20 ml quilo. Conseguimos manter a pressão arterial sistólica desse paciente em 85 milímetros de mercúrio. A idade dele estava impecável, porque a mínima para esse paciente de pressão arterial sistólica é 80. Então, se estava 85, estava bom. Não precisa de mais que isso. Então, meu querido, pelo amor de Deus, vamos avaliar o neurológico e ó, pinotar dali. Pinotar. Beleza? E foi o que a gente fez. A gente partiu para a avaliação neurológica, quando a gente conseguiu controlar essa pressão. E na avaliação neurológica, o paciente já se enquadrava na escala de coma de Glasgow adulto, né? Porque um paciente com 8 anos, ele conseguia se comunicar. Então, a gente foi lá para a avaliação e aí a gente deu, né? Resposta ocular estava 2, porque ele só abria quando a gente tocava nele, só abria o olho quando a gente tocava. A resposta verbal estava 3. Por que estava 3 pontinhos? Porque ele tinha palavras desconexas. Então, se ele tinha palavras desconexas, ele tinha resposta verbal 3 e ele tinha resposta motora 4. Beleza? Ele tinha resposta motora 4. Além disso, a gente também fez avaliação pupilar e inseriu. Então, a gente fez qual escala? Escala de coma de Glasgow P. A escala de coma de Glasgow menos P, como vocês queiram chamar. Então, quando a gente fez a escala de coma de Glasgow menos P, a gente encontrou um Glasgow 8 para esse paciente. Então, escala de coma de Glasgow menos P, 8. Opa, tinha anisocoria. Anisocoria no TCE tem sinal, sabe de quê? Herniação uncal, aumento da pressão intracraniana por hemorragia. Opa, não vou usar colar cervical nele. Não vou. Vou tentar estabilizar aqui, ó, com os head blocks, mas não vou usar colar, porque o colar vai fazer uma pressão e essa pressão aumenta a pressão intracraniana e eu não quero isso. Beleza? Isso é ciência, bebê. Isso é ciência. Ah, não sei se tá onde. Tá aqui, ó. PHTLS. Beleza? Tá aqui, cai em lugar também, tá? Não é só aqui, não. Eu não vivo só de uma literatura, não. Beleza, então na avaliação que a gente fez, a gente percebeu que esse paciente tinha escala de coma de Glasgow menos P8 e a gente disse, ele precisa de uma via aérea definitiva? Precisa. O médico laringoscopou, entubou esse paciente, show de bola, vamos lá colocar esse paciente para encaminhar o mais rápido possível para a unidade de referência. Ô professor, conseguiu fazer alguma avaliação de exposição? Conseguimos sim. Quando a gente estava verificando, fazendo a varredura na região hospital, a gente identificou uma lesão que estava sangrando bastante. Como vocês sabem, couro cabeludo sangra muito. E aí o que a gente fez? A gente fez um curativo por preenchimento na região hospital. Na região hospital a gente fez um curativo por preenchimento. Colocamos gás dentro mesmo daquela lesão e fizemos um oclusivo por cima. Pronto, estancamos aquele sangramento, aquela hemorragia que a gente identificou ali, uns 15 centímetros de lesão no hospital, sangrando bastante, a gente conseguiu conter a hemorragia e cobrimos a vítima para evitar hipotermia. Esse soro que a gente fez, é importante dizer isso, no atendimento pré-hospitalar móvel, principalmente que a gente não tem muito recurso de aquecimento, o que é que eu faço? Como eu não tenho um aquecimento adequado com um dado grau significativo, o que é que eu faço? Eu pego o soro, Ringer com lactato, que é o cristalóide ideal para os pacientes que precisam, pego ele e coloco na tampa do motor do carro. Coloco lá e aí o que é que eu faço? Eu vou verificando a temperatura. Se eu consigo suportar a temperatura aqui, significa que o soro está aquecido entre 36 a 40, 39, 38 graus. É isso que eu quero. É um soro aquecido para o meu paciente. Aqueci esse soro lá na tampa do motor da ambulância da gente, ó. Aqueceu, ó. Toquei aqui com a mão, toquei aqui com a parte externa da mão. Não, tá suportável, tá perfeito. Tá aquecido, tá suportável, tá perfeito. Vamos fazer. Beleza? É assim que a gente faz. Lamentavelmente, a gente ainda não conta com um dispositivo de aquecimento desse soro. Lamentavelmente. O ideal é que fosse assim, né? Um dispositivo de aquecimento para esse soro desse paciente, tá bom? Bom, feito isso, a gente abordou essa vítima, cobriu essa vítima com a manta térmica, com a manta luminizada, tá certo? Para manter a temperatura desse paciente. Se ele é uma vítima de choque hipovolêmico,
ele vai perder temperatura também, principalmente criança, ele vai perder temperatura, então vamos cobrir ele para evitar essa perda de temperatura para o ambiente. Desligamos o ar-condicionado da ambulância, se estava desconfortável para a gente, era sinal que estava confortável para ele. A temperatura, tá? Eu tô falando da temperatura. Então se estava desconfortável para a gente, quente demais, macacão, é sinal que tá bom para o paciente ali, vamos manter assim. Desligamos o ar-condicionado e aí, pau na máquina, corremos para a unidade de referência. Beleza? Tá certo? Corremos para a unidade de referência. A gente demorou na cena para fazer essa avaliação inicial inteira. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutinhos. Porra, professor, é pouco demais. É pouco demais. A avaliação do paciente foi em 10 minutos. A abordagem inicial foi em 10 minutos. O tempo que a gente chegou na cena, fez o jump start, avaliou as possibilidades, tal, triou, pegou o paciente, colocou na ambulância, foi outro tempo. Mas o tempo de atendimento dessa vítima dentro da unidade avançada foi de 10 minutos. Foi de 10 minutos. Poxa, é muito bom, muito rápido. Calma, coração. Você está em 2 profissionais. Quem disse que um faz sozinho? Não precisa. Se o cara tá aqui no A, eu tô no B, eu vou pro C, já avalio aqui, dou a informação aqui, tô no D, o E já foi feito e a gente acabou. Identificou, tratou, pronto. Você vai ficar fazendo o que na cena? É uma hemorragia interna, uma hemorragia abdominal. Você não tem o que fazer na cena, não. Você tem que tratar o que vai matar ele e correr. Porque o tratamento definitivo é no centro cirúrgico. Profissional de emergência que tenta inventar demais na cena, piora o prognóstico do paciente, para não dizer que mata, né? Piora o prognóstico do paciente. Beleza? Tô só o pastor com essa... Viu? Então perceba, esse paciente, ele precisava de centro cirúrgico, ele precisava de unidade de referência. E a gente estava a 25 minutos mais ou menos de unidade de referência, linha na pipa, perna para que te quero. Chegamos lá e esse paciente foi muito bem acolhido e foi direto para o centro cirúrgico. A gente levou e deixou ele dentro do centro cirúrgico. Professor, e o problema que ele tinha renal? Será que aquele fluido que você fez não piorou? O que é que vocês acham que mataria ele? Foi o fluido que eu fiz para aumentar a pressão? Para aumentar o volume que ele tinha intravascular? Ou a doença renal crônica dele? Gente, o que vai matar esse paciente é o trauma. Esse paciente é vítima de trauma multissistêmico. A insuficiência renal crônica dele é secundária. É secundária. Naquele momento ali, ele precisa de uma abordagem de trauma. Ah, professor, mas ele vai ter um desfecho menos favorável, não é? É. Mas o que a gente pode fazer por ele para resolver o problema dele do trauma multissistêmico, a gente precisou fazer na cena. A gente fez e encaminhou ele. Então, a doença renal crônica, não levar em consideração no trauma? Não. Não levamos em consideração. Naquele momento, naquela circunstância, não mataria ele. O que mataria ele, com certeza, seria uma obstrução de via aérea, o choque hipovolêmico, a temperatura, a hipovolemia, a hipotermia, aí mataria ele. A coagulopatia, aí mataria ele. Mas a doença renal crônica, ali naquele momento, imediatamente, por conta da doença, não. Seria um prognóstico, um desfecho pior por conta do prognóstico. Ok, concordo. Mas na emergência, a gente não precisaria levar em consideração isso. Tá bom? Foi um item importante que a gente colheu no sample com a mãe. Porque a criança não tinha como falar. E a gente entendeu, a gente ouviu lá, disse que era ele, que tinha uma doença renal crônica e tal, e ok. A gente foi com essa informação com a mãe na ambulância. E aí a gente passou, mas não fez um sample completo. Porque uma avaliação secundária só deve ser feita se na avaliação primária você resolveu todos os problemas. E a gente não conseguiu resolver todos os problemas desse paciente na avaliação primária. Porque ele tinha uma hemorragia abdominal. Ele tinha um TCE. Ele tinha provavelmente uma massa se expandindo no cérebro. Então, olha a quantidade de problema que a gente não conseguiu resolver na emergência. A gente identificou e ó, linha, porque o tratamento definitivo é a prioridade nessas situações. Beleza? Agora eu abro os comentários para saber o que é que vocês acharam. O que é que vocês acharam?
Foi legal? Vocês gostaram? Foi rapidinho, mas foi bacana, não foi? Foi bacana? Quero saber de vocês aí, o que é que vocês acharam? Que bom, fico feliz. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Ó, a gente vai fazer, vou até parar os comentários aqui, pra gente fazer o nosso print, hein? Nosso print, vou até virar aqui pra ficar bem anjo. O nosso print. Aê! Printou, ó, assistiu a live, printou e não marcou, são 5 anos sem fazer amor, só pra avisar. 5 anos sem fazer amor, viu? Live do Play é assim. Assistiu e não printou, já foi, bebê, já era, tá certo? Bom, ó, quero falar pra vocês que se vocês gostaram da nossa live de hoje, vocês não podem perder, Dia 6, 7 e 8 de abril, a gente vai fazer um intensivo de urgência e emergência PH. Aqui, tá certo? E o material que eu vou utilizar no intensivo de urgência e emergência PH, eu vou disponibilizar. Então, o material que eu vou utilizar, eu vou disponibilizar e a gente vai criar um grupo para isso, tá bom? Então, já fica na cabeça aí. Já ativa as notificações 6, 7 e 8 de abril. 6, 7 e 8 de abril, a gente tem o intensivo de urgência e emergência PH, tá certo? Então se preparem, porque o intensivo vai ser nessa pegada aqui, te dando todos os códigos que você precisa saber. Beleza? Todos os códigos, tudo que você imaginar, tá certo? 6, 7 e 8 de abril, tá bom? Beleza, meu povo. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Foi feito com muito carinho, com muito, né? Para vocês entenderem um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo das emergências, que a gente pode fazer muito para os nossos pacientes, tá certo? E assim, é muito importante que a gente esteja estudando o tempo todo, porque tem muitos e muitos e muitos assuntos que eu nunca nem ouvi falar, então a gente precisa ouvir, a gente precisa entender. Tá bom? Eu tenho uma aproximação muito grande com o pessoal do Desvendando as Emergências, a gente estuda diariamente junto, a gente vai para a plataforma, discute as nossas aulas e tal, mas legal. Mas com vocês aqui é importante que a gente também estreite os laços e tal, porque, não é? A gente vai melhorando e aprimorando a nossa conduta aí. Tá certo? Então gostaria de agradecer a vocês, dizer para vocês que foi um prazer estar aqui em mais uma live do Play, tá bom? Ó, beijão do professor Mila Brandão e fica bem, anjo!